Olá, muito bom dia para você. Amanhã, mais de 5 milhões de eleitores maranhenses vão às urnas para exercer o direito da democracia, o direito ao voto. Este ano em que o pleito eleitoral foi cercado de tensão entre os candidatos nas mais diversas esferas, inclusive o processo de votação foi questionado por muitas vezes, a Justiça Eleitoral precisou traçar estratégias para melhorar a segurança durante as eleições e inibir a prática de possíveis crimes eleitorais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Procurador Regional Eleitoral, Hilton Melo. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente pode começar falando que o Brasil é reconhecido internacionalmente por ter um processo eleitoral bastante seguro, né? Mesmo tendo sido questionado nos últimos tempos. A história tem mostrado para nós de que a maturidade do processo eleitoral, a maturidade das instituições que estão por trás, seja da composição do programa que está inserido na máquina, seja os procedimentos e os fluxos de transporte de urnas, de acautelamento delas, até o processo de comunicação, de transmissão dos dados, até o momento final da totalização, é um processo absolutamente auditável, é um processo de controle interno e de controle externo e ao longo dos anos, ao longo dos processos eleitorais que o Brasil já viveu, não há nenhum indício mínimo, concreto, para indicar que tenha havido qualquer tipo de fraude ou coisa do gênero. Agora, essa é uma eleição singular, sui generis, inclusive a gente vai ter a presença, né, de representantes de organismos internacionais aqui, conferindo essa segurança e acompanhando o pleito eleitoral. O que difere essa eleição das outras eleições? É esse momento de muita tensão mesmo? Eu posso dizer que é uma preocupação que existe, é uma preocupação que foi endereçada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de modo que a perspectiva da Corte Especial das Eleições é realmente transmitir mais uma vez o compromisso, a seriedade do processo e a transparência por detrás dele. Então, essa ampliação das formas de controle externo, de auditagem, ela vai em linha com essa perspectiva e talvez um desejo, sim, manifestado pelo brasileiro de que esse processo seja absolutamente indene de dúvidas e que o resultado apresentado pela Justiça Eleitoral, de fato, reflita a vontade do eleitor ao colocar nas urnas. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é que os processos, os fluxos que a Justiça Eleitoral designou para essas eleições também são ampliados. Dou como exemplo apenas a auditagem paralela de algumas urnas que antes, em outras eleições, era feita em número diminuto de urnas e agora a gente vai ter um processo absolutamente ampliado para que a gente tenha absoluta segurança de que as urnas, por mais longe que estejam, por mais distante que seja o processo que elas vão perseguir, elas têm sim plenas possibilidades de ser auditada a partir de sorteios, a partir de escolha e participação de agentes externos à Justiça Eleitoral. Inclusive, a gente vai ter a presença, né, de uma dessas comissões aqui no Maranhão, né, dessas comissões externas, né, que representam essas instituições externas. Né? Nós teremos organismos internacionais que estarão espalhados por todo o Brasil. Nós temos sociedade civil organizada, entidades de transparência, todas elas estão credenciadas e habilitadas a acompanhar esse processo. O próprio Ministério Público Eleitoral funciona como um órgão externo à Justiça Eleitoral que corrobora para esse controle. A missão do Ministério Público é zelar pela democracia e fiscalizar o cumprimento da lei. Nessa linha vai na esteira dos outros órgãos e entidades para acompanhar todo esse processo. Agora, não é no mínimo estranho que a gente tenha um questionamento vindo da parte de quem foi eleito por essas próprias urnas, ou seja, as urnas, elas deram um sinal, né, do desejo do eleitor de eleger determinados candidatos. E candidatos que foram eleitos por essa urna e por esse processo questionam o processo? Para além da posição individual de quem quer que seja ou da posição de quem quer que seja, que esteja, inclusive que já tenha sido eleito pelo próprio sistema eleitoral que ora questiona, o mais importante é entender esse processo que o Brasil vive e por que o Tribunal Superior Eleitoral está tão empenhado nessa missiva de entregar ao eleitor a segurança e a transparência do processo eleitoral. A auditagem das urnas, o controle externo, é justamente para dar confiança e segurança para todo brasileiro, seja ele em que nível estiver, seja ele em que ocupação estiver.
Vamos falar uma frase aqui para a gente esquentar um pouquinho a nossa discussão do Churchill. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos, né? Quer dizer, não é perfeita, a gente sabe disso. E a gente costuma dizer que a nossa democracia ela é extremamente jovem, né? Ainda uma criança, né? A gente está no bonde da história, a gente viu isso há pouco acontecendo no nosso país, né? Mas há de haver, né, um avanço desse processo, e essa eleição ela pode marcar muito isso, pode ser um novo começo a partir de janeiro dessa democracia que foi tão questionada, né, nos últimos anos, das próprias instituições que numa democracia, né, precisam ser independentes e trabalharem harmonicamente, mas a gente também viu um conflito de interesses dessas instituições, meio que a nossa democracia ficou gritando assim um pouco, né? Esse processo eu vejo sempre numa forma comparada com outros países, seja pelo nível de maturidade digo institucional, como você bem mencionou, nós temos um processo democrático em estabilidade, né? Mas a gente tem excelentes parâmetros, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que sem dúvida nenhuma, a maior democracia em nível de maturidade no continente americano. Não obstante, nós tivemos em um período muito próximo problemas relacionados ao questionamento do processo eleitoral lá. No último processo eleitoral nos Estados Unidos, nós tivemos, inclusive, incidentes institucionais que nunca tinham sido vistos, inclusive, no Capitólio americano. Outro desafio que eu também considero importantíssimo, a primeira comparação é identificar que mesmo países da maturidade institucional como os Estados Unidos se deparam, vez ou outra, com desafios institucionais, com capacidades limitantes de seus agentes. Agora, nós somos também a segunda maior democracia do mundo, porque a maior eleição direta do mundo acontece na Índia, onde mais de 1 bilhão de pessoas votam e, teoricamente, seguindo as mesmas premissas do sistema de escolha do brasileiro. O sistema de escolha distrital americano ele é um pouco distinto, mas o nosso é a eleição direta, especialmente para presidente da República, onde é o voto da maioria que necessariamente vai colocar o próximo líder na frente do país. E os desafios na Índia são ainda mais gritantes do que o brasileiro. De modo que a perspectiva é de grandes desafios. Então, se a gente tem uma democracia que está alcançando maturidade, se nós temos desafios hercúleos, nós vivemos num país continental. Aqui no Maranhão nós temos urnas que estarão colocadas em ilhas, por exemplo, no município de Cururupu, que depois de encerrado o processo vão ser levadas num transporte de barco, já vai ser noite, para até um ponto de transmissão dos dados e dar o devido acautelamento dessas urnas, de modo que os desafios são gigantes e o processo, a maturidade disso vem ao longo das eleições. É o histórico brasileiro que realmente acredita de segurança o resultado que vai ser entregue, porque desafio não faltam nesse processo. O senhor que está vivendo esse processo eleitoral todo por dentro, né? A gente está olhando por fora, né? Com o nosso olhar meio que de outsider, né? É todo esse processo. Mas também com um olhar, cada um, né, no seu papel, né, na sua função social, com um olhar de cidadão também para esse processo, né? Tem muita coisa para ser arrumada a partir do próximo ano, depois que a gente passar por esse processo. E aí eu volto à questão das instituições, né? Do fortalecimento das instituições, de deixar claro o papel de cada instituição nesse país, né? Que é a grande força dessa democracia. Porque eu penso que onde não há ordem, né? A ordem de papéis, não pode haver uma democracia representativa forte, né? Nós temos acompanhado o processo eleitoral
bem antes de iniciado esse processo mais estrito, esse núcleo, digamos assim, do processo que costuma acontecer com o início das convenções, né, dos partidos, com formações de coligações, e nós vemos todo o processo, desde a eleição anterior, nós já vivemos a seguinte, essa que é a verdade, porque existe todo um processo contínuo de prestação de contas dos recursos públicos que são, por exemplo, destinados para a campanha eleitoral. Mas no período que a gente chama de pré-campanha, nós identificamos sim, e isso é um fato, diversas dificuldades práticas para conter, digamos assim, o que a gente chama de ações desproporcionais. Pré-candidatos, que muitas das vezes querem lançar o seu nome, o que é absolutamente legítimo, podem muitas vezes abusar da forma de fazê-lo, porque podem violar o princípio que nós temos na Justiça Eleitoral de igualdade de oportunidade entre os candidatos. É importante que ninguém queime a largada, é importante que todos estejam absolutamente alinhados, tenham oportunidade de falar. A internet, as redes sociais são um instrumento absolutamente fundamental hoje para que a gente consiga inclusive receber novos players, para que novas pessoas que não são, digamos assim, da carreira política, tenham oportunidade de em igualdade de condições, poder brigar com aqueles que já estão ocupando algum cargo político de expressão, enfim, possui, no mínimo, poder político e muita expressão. E esse processo de pré-campanha é muito complicado porque, pegando o gancho que você mencionou, se a gente pode falar em melhoramentos, em aperfeiçoamentos, o primeiro eu diria que é o aperfeiçoamento da própria legislação. A própria legislação precisa ser bem aperfeiçoada para disciplinar bem esse processo e a gente ter, por exemplo, quando esses fatos forem levados ao judiciário, para que o judiciário diga com segurança jurídica o que cabe e o que não cabe para cada um dos pré-candidatos. Qual é o grande desafio dessa eleição, na sua opinião? Olha, é difícil você apontar um destaque, né? Eu acredito que a maior missão é você realmente entregar ao cidadão essa sensação de segurança, que é concreta, que ela existe, né? E dentro desse parâmetro é importante que a gente tenha cuidados desde a escolha dos candidatos, o processo que após encerradas as convenções, inicia-se o processo de registro de candidaturas. Nesse momento, a Justiça Eleitoral ela precisa ser absolutamente compromissada, inclusive com a Constituição Federal, que diz que determinadas pessoas, em determinadas circunstâncias, não podem concorrer. Realmente são alijadas por algum momento do processo eleitoral e elas não podem ser votadas. Um exemplo clássico é o exemplo do ficha limpa e do ficha suja. Então, no momento do registro... A gente foi um avanço grande no país, né? Absoluto. É um avanço institucional para a democracia e de moralização no serviço público ímpar, sem precedente na história, inclusive com a lei complementar que foi editada no ano de 2010. Então, esse primeiro momento, para poder fechar a porta para aqueles que não podem competir, é a primeira grande demonstração da Justiça Eleitoral de que ela está empenhada com a moralidade e com os princípios que devem nortear a administração pública. Já agora, iniciado esse processo de campanha, um respeito, de novo, à ordem e à isonomia entre os candidatos. Então ninguém pode exorbitar da lei praticando ilícitos eleitorais que são aqueles abusivos, propaganda irregular, aqueles que às vezes se locupleta por causa de um poder econômico maior em relação ao outro e faça uso disso ou de um abuso de um poder político para, de novo, desnivelar a competição e a gente não ter um pleito absolutamente legítimo. A última fase é a que a gente vai viver agora. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos às vésperas do nosso primeiro domingo de eleições, primeiro turno. Se houver segundo turno, também agiremos com o mesmo cuidado e com o mesmo afinco, porque nesse dia uma série de restrições, o brasileiro está acostumado com isso, uma série de restrições incidem inclusive sobre o ir e vir. Sim. Nós temos exemplos, e gostaria também de poder dar maior detalhes aqui, de novidades, como, por exemplo, a negativa para quem tem porte de arma andar armado no dia das eleições, ou mesmo o uso do celular, que também alcançou uma disciplina especial. Que não pode entrar na urna, né? O celular não pode entrar. Né? Sempre teve a vedação para que você não abrisse o celular no momento da votação. Essa vedação ela já existia.
Você não podia, por exemplo, ficar tirando foto no momento da votação, porque isso, inclusive, nem todo mundo sabe, mas busca inibir uma prática que é daquela do Brasil da Primeira República, que é o voto do cabresto, onde o cidadão compromissado em votar em alguém teria que provar. Então, por isso que existe muita discussão, por exemplo, contra os que são a favor e são contra eu sair com um ticket impresso com o nome do candidato em que votei, para me dar segurança. Mas, na verdade, existe um histórico que vem desde aquela Primeira República, onde você não pode sair da urna com um papel dizendo em quem você votou. Porque senão você vai ser cobrado, no seu... e o sufrágio universal e secreto que está na Constituição garante o sigilo do voto. Né? Então, a novidade em relação ao celular é apenas que você não vai poder estar portando o seu celular no momento do voto, mas haverá um local, todos os chefes de cartórios de mesa eleitoral, todos os fiscais das eleições já estão bem cientes das orientações dadas pela Justiça Eleitoral de que haverá um local seguro, não é um local onde você vai ser privado ou vai ser ocultado o destino ou o local onde seu celular vai estar. Não, é um celular que vai estar à mostra, vai estar absolutamente acautelado num local seguro, ninguém vai mexer no seu celular, mas você não vai poder se dirigir à urna especificamente, né? Logo depois que você apresentar, espero que todos estejam cientes do e-título, da possibilidade de poder votar levando um documento com foto e o e-título no celular. Você apresentou o e-título no celular, bem aqui você já deixa o celular na mesa em que o mesário indicar e vai dirigir-se até a cabine do voto. Tudo há de correr com absoluta tranquilidade e absoluta segurança para o desenvolvimento dos trabalhos no domingo. Procurador, só para a gente caminhar para terminar a nossa entrevista, nesse momento de cobertura das eleições, né, de todo esse processo, do papel que o Sistema Difusora fez e todos os outros veículos também, a gente tem encontrado nas ruas, né, muitas pessoas desalentadas em relação ao processo, ou seja, bem desanimadas em relação à questão do pleito, né? E é claro que é nosso papel fazer um movimento contrário, né? Motivar essas pessoas para que essas pessoas estejam de fato nas urnas, porque há, né, aí algumas pesquisas apontando que essa pode ser uma eleição de grandes abstenções e que ainda há muitos indecisos, né, em relação, sobretudo, aos cargos majoritários. Mas o pior dos mundos é não comparecer à urna ou anular seu voto, não é isso numa democracia? O exercício desse verdadeiro poder é um dos maiores poderes entregues na mão do cidadão direto. A possibilidade dele poder, de alguma forma, interferir, de proporcionar, contribuir com o próprio futuro, com o futuro da sua comunidade. Acreditem, não é porque não estamos diante, por exemplo, de uma eleição local, que é onde a gente costumeiramente costuma conhecer o vereador, às vezes até pessoalmente, tem uma proximidade maior com a figura de um prefeito, que a gente vai ver essas eleições de modo diferente. Os cenários de estruturação de políticas públicas, macro, aquelas políticas que realmente atingem o Brasil inteiro, atingem uma região muito maior, são definidas justamente com os gestores e os políticos que serão eleitos no domingo. Então, o primeiro passo é, de fato, tentar motivar o eleitor para além de simples sanções ou reprimendas, que ele pode ter limitações pelo fato de não ir votar, não justificar o voto. Para além de tudo isso que existe, e é importante que se diga, o voto é obrigatório no Brasil, é importante dizer que, mais do que obrigatório, ele é uma ferramenta absolutamente indispensável para a construção do nosso futuro. O nosso futuro depende do número que você vai colocar na urna no domingo, depende porque vai causar um sistema de creditamento. Você vai poder, inclusive, cobrar, você vai ter mais legitimidade ainda para exigir de que as políticas públicas que você almeja, que você seja impactado por elas, de fato seja desenvolvida por aqueles gestores que você está nomeando. E fazer o exercício do pós, né, que é o controle social, né, da implementação dessas políticas e do papel, né, de quem você escolheu nas urnas. Né? A escolha que você faz no domingo, ela não é aquela escolha definitiva do ponto de vista que você não pode se retratar. É um voto em constante revisão. Essa constante revisão coloca o político que vai para Brasília, por exemplo, em constante pressão para entregar resultados. Então, é importante o controle e, mais uma vez, as redes sociais são fundamentais. Hoje a gente identifica no Brasil
que o político, o congressista, o chefe do Poder Executivo que não apresenta a transparência do seu trabalho, encontra já na internet as primeiras expressões de resistência e de controvérsia. Então, o eleitor que está insatisfeito vai colocar com voz, vai colocar sem necessidade de anonimato, vai colocar todas as suas razões do porquê já discorda, inclusive de uma escolha que pode ter sido a sua no domingo. Procurador, muito obrigada pela sua entrevista. Desejamos aqui que seja um processo bem tranquilo e a gente sabe da preocupação de todos vocês, do compromisso de vocês com esse processo e também de como que vocês estão focados, né, sobretudo esses dias que antecedem as eleições nesse trabalho, né, praticamente sem dormir para garantir esse direito ao eleitor que tem todo o poder, como diz lá na Constituição, que esse poder emana mesmo do povo, né? E o povo precisa ter essa consciência de como é importante, de como ele é protagonista nesse processo. Nós queremos muito lhe agradecer. E nós que agradecemos. Eu posso dizer o seguinte, que de fato, 3 expedientes não estão sendo o bastante para a quantidade de procedimentos prévios para garantir a lisura e a segurança para o eleitor votar no domingo. A gente tem desenvolvido um trabalho hercúleo de aproximação com as instituições, seja do judiciário eleitoral, seja com as instituições de policiamento, de fiscalização, quem vai estar na rua, quem vai ser capaz de bem identificar as práticas, reprimir e prevenir, mas tudo isso no sentido único, para que nós, no domingo, deixemos de ser o protagonista de todo esse processo e sejamos o coadjuvante. Porque o protagonista no domingo é o eleitor e ele precisa se sentir absolutamente seguro, livre, liberto de qualquer limitação para poder desempenhar o exercício legítimo que é o modal da democracia nuclear, que é o voto para garantir quem será os nossos próximos gestores e líderes. Que assim seja. Muito obrigada, procurador.